convite que me foi efetuado, para estar aqui presente. Há bocadinho estava a pensar como é que o meu tema encaixaria aqui em tanta inteligência artificial, uma vez que eu fujo um bocadinho a todas as formações clássicas deste encontro, sendo engenheira civil e trabalhando na área do urbanismo, mas entretanto, com aquilo que foi referido, em particular pelo Vítor, penso que encaixa como uma luva, ou seja, é uma boa questão. Aquelas questões que colocou há bocadinho para os senhores professores colocarem lá na escola, e eu também vou na universidade colocar aos meus alunos. Já não são pequenos, já são maiores, mas se lhes fizermos a pergunta, como é que gostariam de ir para a escola? De carro, com os pais, ou a pé, ou de bicicleta? E aquilo que eu estou hoje a fazer, e em particular nos últimos 25 anos, é exatamente a tentar desenhar cidades, desenhar territórios mais humanizados. Para as pessoas efetivamente poderem começar a deslocar-se a pé ou de outros modos suaves que não propriamente quase dentro de uma nave espacial, que saem da cama ou da garagem e vão rapidamente para a escola. E todo esse exercício vai efetivamente mudar completamente, na minha perspectiva, a sociedade. Nesta ótica da mobilidade urbana, e aquilo que estou aqui a falar é, no fundo, de que forma é que os territórios hoje e as cidades sobrevivem a uma questão tão fundamental que é o problema da mobilidade e do tráfego. Aquilo que eu posso dizer numa primeira análise é que nós hoje temos novas realidades urbanas. Todos nós sabemos que somos seres vivos, que estamos em pressão absoluta. Veja-se o que se passa aqui em Hora de Ponta, em Lisboa, por exemplo, para não ir ao Porto, de onde venho, que não sendo uma cidade tão grande, também já tem destas situações. O mundo inteiro tem cidades que estão completamente bloqueadas. São cidades bloqueadas justamente pela pressão dos automóveis, pela construção excessiva das últimas décadas, com a saída do centro das cidades para a periferia, que nos levou a novas cadeias de deslocação, a novos ritmos e que hoje colocam grandes desafios, como sabem, a nós que planeamos e desenhamos as cidades, que é exatamente aquilo que eu vou fazendo no meu cotidiano. Ao mesmo tempo que estas cidades crescem, que elas se tornam bloqueadas, elas também se tornam segregadas. As cidades e os territórios ao longo dos séculos, e em particular no último face e nas últimas décadas do último século, ela foi rapidamente tocada por uma excessiva construção de vias, de ferrovias, mas principalmente de rodovias, estradas, circuitos, infraestruturas que cortaram completamente os territórios e que vieram fazer, em grande parte deles, uma segregação física, porque ao cortar completamente partiu a meio muitos territórios, muitas casas, muitos campos, muitos bairros, e entretanto as pessoas separaram-se. E se repararem nesta plena segunda circular de Lisboa, vemos hoje, em pleno século XXI, uma aranha sobre a segunda circular, uma ponte pedonal, uma obra de arte que tenta fazer o quê? Tenta unir pessoas que se separaram para as grandes infraestruturas do território, porque a cidade tem que ser vida. E porque essas pessoas são hoje, exatamente, as crianças que começam a ser levadas ou que foram levadas para a escola permanentemente, durante anos, no último banco do carro dos pais. Essas crianças, onde eu também tenho duas, neste caso já são crescidas, mas a verdade é que também as levei permanentemente para a escola no banco de trás do meu carro, em vez de levar à mão ou criar mecanismos de sociabilidade que elas pudessem chegar à escola ou aos outros lugares através do caminhar. Mas não, foi exatamente assim que se fez, por muitos motivos. Mas hoje há também novos problemas, e novos problemas graves sobre as cidades e sobre os territórios, e são problemas que afetam o nosso planeta. Esses problemas, como todos nós sabemos, têm sido muito presentes em Portugal, em particular, nos últimos 2 anos, diria 3 anos. São mudanças climatéricas graves, profundas, que julgávamos que só acontecia noutros lados do mundo, mas que começámos a ver rapidamente que se aplicaram tanto ao Funchal, nos incêndios, como a Pedrógão, como a tantos outros problemas, e que têm a ver, queiramos ou não,
também com a questão da mobilidade. 2/3 do carbono libertado para a atmosfera advém da mobilidade urbana e dos transportes. Nas cidades até pode ultrapassar muito esse valor. E esse problema gerado pelo abuso do automóvel, em particular, veio trazer, de facto, estas alterações também no nosso país, muito verificadas ainda recentemente, todas elas que têm a ver exatamente com este abuso e abuso das formas de mobilidade. Mas há também, hoje, novas tendências sociais. E essas tendências sociais são muito relevantes a quem pensa e desenha as cidades, quer sejam elas tão inteligentes ainda ou não. Vejamos este exemplo. No Porto, Manel de Oliveira viveu 106 anos a trabalhar. No Brasil, Oscar Niemeyer, que é arquiteto mundialmente até conhecido, viveu 103 anos a trabalhar. Até casou a última vez aos 97 anos. A pergunta que nós fazemos, nós que planeamos o território, que desenhamos cidades, é o que é que nós estamos a fazer para desenhar cidades cada vez mais amigas, mais capazes de suportarem viver tanto tempo em plenitude e com grandes capacidades de mobilidade, não obstante sabermos que as pessoas vão tendo limitações na mobilidade. Qualquer um aqui na sala com mais de 40 anos sabe que por vezes a rótula de joelho começa a não ajudar à deslocação. Estamos a falar de pessoas com mobilidade reduzida, certamente, e hoje o direito à cidade, a democratização da cidade é extremamente relevante no desenho da engenharia e da arquitetura. Aliás, Padre Manuel Antunes muito falou também e escreveu sobre essa humanização e sobre essa democratização da cidade. Mas são novos estilos de vida que nós temos que perceber e nós, mais uma vez que desenhamos as cidades, temos que perceber que hoje está tudo em transformação, que as pessoas querem sair de casa e se calhar justamente por isso é que responderam tão bem àquele inquérito, quando disseram que o que queriam que fizessem era que em casa tudo ficasse resolvido pela inteligência artificial. Obviamente, porque as pessoas querem ir para a rua. E a mulher também quis começar a trabalhar e quis começar a ter o seu exercício profissional. Hoje o mundo está diferente. Eu fiz uma tese sobre os territórios sociais da mobilidade aplicada às mulheres na área metropolitana do Porto e posso-lhes dizer que tem resultados fantásticos e muito diferentes do homem, ainda no início do século XXI. E que nós também, que planeamos as cidades e as vilas e o território, temos que estar atentos. Mas é esta a minha imagem preferida. É como é que nós estamos a desenhar as cidades para pessoas diferentes. E pessoas que nos anos 40 até vinham da guerra, ou ainda nos anos 20, e ontem que se festejou o fim da Primeira Guerra Mundial, e vinham doentes, e vinham com problemas de mobilidade, e eram ditos pelas próprias famílias que tinham desaparecido. Alguns estavam em casa, há relatos escritos sobre o assunto. E hoje, felizmente, nós temos imagens fantásticas destas, em que podemos ver que a pessoa ser deficiente ou não, não impede dela ser uma pessoa viva, participativa e estar na sociedade. Mas para isto nós temos que criar cidades inclusivas, cidades que permitam esta deslocação, que permitam esta capacidade de mobilidade na sua diferença, na sua capacidade mais sensível e mais também intimista. E a sociedade, inteligente ou não, terá que responder e que corresponder a este novo desafio. E enquanto se pensam nestas questões, há novas soluções e novas mobilidades. Aqui sim, há situações diferentes urbanas, há situações diferentes sociais, e nós, nesta transição também de século, estamos a começar a estudar as transições energéticas, as metas, os pactos que Portugal, em contexto da Europa, tem para atuar, as políticas urbanas e políticas sociais, e percebemos que o futuro passa justamente por cidades mais inteligentes e cidades mais sustentáveis, e ela é aplicada muito, muito em particular na mobilidade. Nos últimos dias, e hoje em particular começa o Web Summit aqui, como sabem, em Lisboa, muita coisa vão ouvir falar de carros tecnológicos, de carros sem condutor, de outros modos de mobilidade, de carros quase voadores. Eu vou dizendo de mobilidades iCloud. Aliás, eu costumo dizer, estou farta de mobilidades iCloud, porque a verdade é que eu que lido o território, que lido todos os dias com as autarquias, e é nas autarquias que trabalho e nas universidades formando alunos, eu tenho que resolver problemas imediatos. Vocês aqui em Lisboa estão com um problema com as trotinetes. Eu vejo trotinetes espalhadas por todo lado. Ontem estive cá, elas estão
são deixadas em qualquer lado, elas andam muito rápido e juntam-se com os cidadãos e com as pessoas nos passeios e, ao mesmo tempo, também andam com o tráfego. E também as scooters, uma realidade pelo norte e centro-sul do país mais interior. Existem muitas pessoas idosas neste momento que colocam-se numa cadeira elétrica, cadeira de rodas elétrica, que se chamam scooter, e andam livremente na autoestrada, e digo na autoestrada porque já estão a ser dados contabilizados na VCI, na segunda circular de Lisboa, e na semana passada, num túnel da Madeira, entrou uma pessoa idosa naquela cadeira. Portanto, nós temos que resolver esses problemas, e algumas delas até já com inteligência, porque os padrões de mobilidade mudam muito rapidamente. Há 25 anos, quando acabei o curso na área de Engenharia Civil ligado aos transportes e planeamento, ensinaram-me, 25 anos apenas, para quem estuda a filosofia e a história, vejam isto, ensinaram-me a desenhar cidades para o automóvel, e hoje eu ensino aos meus alunos cidades em que o automóvel é apenas um modo de transporte, um meio igual aos outros, no sistema e na cadeia dos próprios modos de transporte. Se formos a Amsterdão ou Copenhaga, todos nós sabemos que a bicicleta ocupa o primeiro lugar na cadeia de mobilidade. Se formos a Espanha, nomeadamente a Barcelona, e está equiparado a Paris ou a Londres, nós temos os transportes públicos como meio de transporte mais utilizado, mas a verdade é que nós aqui em Portugal, pode ser em Lisboa, pode ser em Porto ou nas cidades todas, nomeadamente capitais de distrito, o automóvel toma conta da nossa cadeia da mobilidade, em primeiro lugar, e pior, na última década, entre 2001, aumentou, e eu acredito que entre 2011 e 2021, quando saírem os censos, vai continuar a aumentar. E onde é que está o peão? O peão, que é considerado o segundo modo de transporte mais utilizado na Europa e também nas áreas metropolitanas, continua em terceiro lugar e às vezes nem isso. Uma coisa vos digo, nós hoje com esse sistema de mobilidade nós temos novos desafios. Os novos desafios são imensos, porque se por um lado temos que pensar na humanização do território, na humanização da cidade, porque queremos cidades feitas para as pessoas, nós temos simultaneamente que pensar na descarbonização. Estas são as duas palavras-chave que estão hoje na mesa, e é hoje, não é há 5 anos, nem é há 10 anos, estão hoje na mesa dos nossos colegas arquitetos, planeadores de territórios, sociólogos, etc., que connosco e comigo em particular, em equipas multidisciplinares, tentamos desenhar as cidades portuguesas, tornando-as mais humanizadas. Se precisamos criar cidades que sejam autênticos ginásios ao ar livre, eu tenho falado muito sobre isso, cidades que sejam mais humanizadas nesta perspectiva, cidade que não é um palco só de carros, mas que são lugares de encontro, de troca de culturas, de troca de religiões, de troca de políticas, de saberes e conhecimentos. Que bom que era que as cidades fossem exatamente este palco, que se formos pesquisar ao longo da história, nós vamos encontrar essas praças, exatamente isso. Na história nós vemos que as pessoas iam às praças, eu vejo, por exemplo, em muitos sítios de Portugal, os homens de escuro, de chapéu, e as senhoras até com as suas sombrinhas, a encontrarem-se e a fazerem formas de sociabilidade. Mas hoje nem que tenhamos que ir por outras formas. Cidades, ginásios ao ar livre podem ser cidades onde as pessoas se encontram. E porquê é que temos que fazer isto neste momento? Porque as pessoas passaram a estar dentro de casa e dentro dos carros, e a não se sociabilizar e a não se encontrarem na rua. Aliás, eu ontem li uma notícia muito interessante da Escócia, dizendo que vai ser uma das políticas da Escócia exigirem que as pessoas façam um número de quilómetros por dia a pé, a nível da saúde, como forma de evitar alguns medicamentos para a própria depressão. E nós sabemos que a vitamina D só está no ar livre, mas nós insistimos em continuar a ir aos ginásios, a estarmos a fazer 1 hora, 2 horas de ginástica estúpida, a olhar para um plasma, a olhar para uma parede, em vez de caminhar na rua ou vir aos jardins da Gulbenkian ou no Porto em Serralves. Mas nesta correria e nesta perspectiva de cidade que se desenha todos os dias, aí está, a inclusão não pode falhar. A inclusão tem que estar sempre presente, senão não poderia ser. E por isso aquilo que vos digo é que também numa matéria muito diferente, que não é propriamente a história, a sociologia, a filosofia, nós, quando desenhamos as cidades, numa perspectiva de introduzir e integrar a mobilidade urbana, nós hoje temos novos paradigmas. Nós temos que incluir os novos estilos de vida, que não eram iguais àqueles que eram há poucos anos atrás. Nós temos que incluir o direito à cidade,
que não era igual há muito pouco tempo atrás. Nós temos que incluir hoje, sem dúvida, acreditemos ou não, tenhamos ou não convicção, a partir de cada um de nós, o problema das alterações climáticas que não eram incluídos há muito pouco tempo. E aí sim, o desenho urbano ser a ferramenta que nos pode resolver. Eu sou uma técnica que tenho lutado muito no nosso país, em particular, também na Europa, onde em equipas que faço parte, pelo planeamento da mobilidade urbana como o único colete salva-vidas para resolver o problema do planeta. Em Portugal estamos habituados a trabalhar medidas avulso. Ora faço uma pista ciclável, ora melhora-se um passeio, ora faço um parque de estacionamento, até se prejudica a entrada nas cidades, mas não se cria um parque de estacionamento na periferia, baratos, gratuitos, diria, para quem entra na cidade. Há um conjunto de trabalhos que se faz todos os dias, que são notícia das televisões, mas não estão articuladas, não estão planeadas. Nem Porto, nem Lisboa têm um plano de mobilidade urbana sustentável. Como é que é possível trabalhar as políticas urbanas sem planear as cidades? Sem as trabalhar naqueles eixos todos que há bocadinho vos mostrei. Na Europa vamos na terceira geração de planeamento da mobilidade. À semelhança dos PDMs que estamos a viver neste momento no país, a terceira geração. Pois bem, em Portugal estamos a começar a segunda geração e de forma inconsciente, porque materializado em documento nem sequer existe. Na Europa e no mundo estamos a tapar os túneis, porque se as cidades não são para tantos carros por causa do planeta, veja-se que há 15 dias estava em Madrid e não se pôde estacionar em lado nenhum na cidade, porque as pessoas já andavam de máscara na rua face aos níveis de poluição que estavam na atmosfera. Madrid é aqui ao lado, é aqui mesmo ao lado. Lisboa está a impedir, como sabem, todo o crescimento do tráfego na cidade desacelerado. A pergunta que faço é, ainda há poucos anos se construiu o túnel que vai para o Marquês. Ele vai ser preciso? Obviamente que não. Em pouco tempo ele vai ser tapado. Porquê? Porque as pessoas não podem andar sempre a ir para o centro da cidade, porque nem podem, é caríssimo, justamente por causa das políticas urbanas, por causa das metas ambientais que Lisboa também tem que cumprir. E, portanto, há rios que se vão abrir, rios que foram tapados estupidamente pelas massas de engenharia do betão, foram tapados, canalizados, em que as cidades transformaram-se em betão, esquecendo-se que nós precisamos do rio, precisamos da água, precisamos de um momento de repouso, precisamos de refletir, precisamos de sentir, precisamos de sonhar. E, portanto, isto tudo é uma inversão. E nós estamos a fazer isso no desenho urbano. Veja o que se fez. Isto são imagens de muito pouco tempo atrás. E eu nunca assisti a Lisboa ao Terreiro do Paço com aqueles carros. E estou quase com 50 anos. Nunca assisti. Mas era assim que existia. Mas hoje está desta maneira. Só que de um lado ao outro, em poucos anos, tudo mudou. E muitas pessoas contestaram, e muitos políticos perderam votos porque foram apertados a nível das políticas de mobilidade, mas hoje são os lugares mais escolhidos pelos cidadãos no mundo, são cidadãos para se estar. Nós temos intervenções pelo mundo inteiro, de bairros que eram muito maus, que tinham prostituição, que tinham desgraça, que tinham droga, que vendiam coisas muito graves e que ninguém lá podia entrar. E uma operação de a cocultura urbana, que é vai-se ao território, escolhe-se uma área e intervém-se, e aquele território, se for com uma boa intervenção, uma intervenção amiga, bonita, alegre, feliz, saudável e inteligente, claramente, noutra perspectiva, pode transformar. E hoje temos o exercício feito e temos um bairro que tem pessoas a irem para lá viver, a estarem lá e a quererem habitar lá. E hoje o envelope financeiro em Portugal e na Europa está muito apertado para as grandes intervenções. Não vamos ter mais tempo, como foi quando foi novas avenidas que se fizeram, por exemplo, aqui em Lisboa, grandes equipamentos no fim do século passado pelo país inteiro, com dinheiros que vinham do quadro comunitário ou não. Nós hoje, com envelopes financeiros cada vez mais pequeninos, temos que fazer pequenas cirurgias. A mobilidade é muito parecida com a medicina. Aliás, tenho escrito muito sobre isso, a relação da mobilidade, a cidade como um canal que tem artérias e vasos sanguíneos e que leva e que distribui pelos diferentes órgãos e que nada pode falhar no sistema, sob pena que há uma ruptura num vaso e é como se fosse um AVC. Uma cidade que está com um AVC, porque uma cidade tem um ecossistema, mas se nós fizermos pequenos exercícios, nós podemos pôr as pessoas novamente cá fora. Doutora Paula, peço desculpa, mas tem mesmo de terminar, sim. Dar espaço, transformar estas ruas em ruas mais humanizadas. Veja-se a rua cor-de-rosa, por exemplo, de Lisboa, que era outro problema de rua, e que se foi transformando, criando desenhos que levam as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida a percursos que se pretendem de forma intuitiva. Não tem que estar ao telemóvel, nem tem que estar noutros meios, mas também fazendo com que
as cidades possam cada vez ser mais amigas e serem mais humanizadas e serem mais para as crianças. No dia que virmos crianças a brincar nas cidades, que tivermos os bairros e a bola começar a pinchar, começar a saltar, nós vamos acreditar que vamos ter, de certeza, um território que foi desenhado muito melhor, de forma mais amigável, e aí sim eu penso que se poderá também refletir, pensar sobre a inteligência e aquilo que nós queremos com a inteligência artificial, porque a ideia que eu tenho e a experiência que eu tenho de 25 anos na mobilidade é que as pessoas querem mesmo estar na rua, conversar, sociabilizar, encontrarem-se uma com a outra, e não há casa, não há cinema, não há internet que os mova dentro de casa. Muito obrigada a todos, bom dia.